conseguido... Deixa eu ver. Tudo bem, vamos lá, começando então a nossa aula de modelagem ambiental. Uma pergunta, vocês têm conseguido acessar os links das aulas gravadas? Alguém teve já essa experiência? Sim, professor, eu consegui. Tá tranquilo as gravações? Sim. Tá ótimo, então. Né? Vamos fazer que nem os youtubers fazem, deixa seu like lá. Ou dê like, né? Faz parte, né? Bom, deixa eu ver aqui. Então, continuando. Bom, isso aqui é um problema sério, tá, pessoal? Ó, 73% da turma participou. Então, assim, infelizmente, eu sei que não é todos que deveriam estar ouvindo, mas olha aqui, pessoal. Pô, o pessoal não participa, tia. Então, assim, é complicado isso, pessoal. É complicado porque vocês têm que participar. A atividade TDE é uma atividade que é para ser realizada. Então, assim, eu peço, às vezes, umas coisas extremamente simples de serem feitas e o pessoal não está fazendo, como, por exemplo, postar uma foto. Então, assim, professor, eu estou com dificuldade. Olha, não está funcionando meu aparelho, eu estou com isso, estou com aquele, estou com aquele outro. Cara, vamos conversar. Não é à toa que o professor está chamando vocês no papo, tá? Por quê? Porque é importante, pessoal. Se eu peço atividade, eu também quero enxergar a realidade de vocês. Então, olha aqui, por exemplo, dentro da atividade, ó, que era postar uma foto, 8 alunos fizeram. Né? Então, assim, aqueles que não postaram, por que não postaram? Podia escrever aqui mesmo, ó, professor, desculpa, professor, estou com problema no celular. Professor, estragou meu celular. Professor, eu não tenho como participar da atividade, mas dá uma satisfação. Não simplesmente, vou fazer. Pô, isso é um descrédito, entendeu? Então, assim, não são todos, volto de novo a dizer, não são todos, mas é frequente alunos não fazerem as atividades. Então, por favor, vamos lá, a gente precisa da participação de vocês, ok, pessoal? Muito bem, agora sim, agora vamos ao que viemos. Então, os que fizeram, então, aí, olha que bacana, o pessoal aí, ó, dentro do seu esforço, fazendo as suas atividades, né? Muito legal, parabéns, né? E a gente tem que se ajudar, tá? Então, esse é o objetivo sempre, tá? Olha que bacana, né? Vocês compartilhando o espaço de vocês, né? Vocês aí partilhando das dificuldades, faz parte, né? O importante é que vocês estão aí tentando, estão se esforçando, certo? Isso aí, ó. Muito bem. Pessoal, então, finalizamos essa introdução, digamos assim, à modelagem, onde lá nessas primeiras 6 aulas, nós fizemos prática, né, e nós trabalhamos exaustivamente na busca do entendimento de como transformar fatos, de como transformar ações, de como transformar vida real através de equações matemáticas, né, prever o que vai acontecer. Essa que é a ideia. A ideia desse primeiro momento que nós tivemos na disciplina era mostrar para vocês, olha, pessoal, se vocês viram o que aconteceu com esse tanque aqui, vocês tinham colocado tanto de um líquido aqui dentro, e esse tanque tinha um orifício, um buraco, então tem como a gente prever quando que ele vai estar vazio, ou se tiver alguma coisa entrando, de como ele vai... Então, onde é que se aplica isso? Por exemplo, eu vou fazer o estudo e aí que eu digo, vocês como engenheiro, a partir do momento que tu pegar o teu CREA,
Vocês, como engenheiro ambiental, vocês também podem se inscrever no CRQ também, no Conselho Regional de Química, tanto no CREA quanto no CRQ. A partir do momento que vocês tiverem... Eu não sei se o CRBio também não aceita vocês. Bom, pessoal, o que eu quero que vocês entendam é que não interessa o lugar onde vocês vão, digamos assim, se cadastrarem. Porque para vocês exercerem a profissão de engenheiros ambientais, vocês precisam estarem registrados em um conselho de classe. Tá? Qual é a missão do conselho de classe? É fiscalizar a profissão de vocês. Então, vocês intitulados engenheiros ambientais, vocês precisarão, quando realizar um serviço, emitir uma RT ou uma FT. E a emissão dessa anotação de responsabilidade, ela visa responsabilidade ou função técnica, tá? Essa anotação, quem emite ela é o conselho, que o conselho é uma entidade federativa, uma entidade regulada pelo governo federal. Então, o que a universidade te disponibiliza? Ela te disponibiliza um diploma. Ou seja, ela diz o seguinte, esse aluno cursou esse curso, que tem essa grade curricular, que tem essa carga horária. Só isso. A universidade, ela não te torna um profissional apto para atuação no mercado de trabalho. Quem é que vai te dar essa autorização de atuação no mercado de trabalho? Vai ser o conselho de classe. Ficou claro isso? Então, se vocês não tiverem o registro num conselho de classe, seja o de química, seja o de engenharia, eu não sei, teria que checar se o de biologia também aceita vocês, eu acho que sim. Porque eu, por exemplo, eu sou engenheiro químico, e também sou químico, tá? Mas eu, como engenheiro químico, eu posso escolher onde eu quero estar registrado. Por exemplo, eu podia estar só registrado no CRQ ou só registrado no CREA, mas para mim, tanto faz, eu pago os dois. Por que eu pago os dois? Por quê? Porque as dinâmicas de trabalho são distintas, as taxas são distintas para o meu cliente, as taxas para o meu cliente. Por exemplo, para mim emitir uma RT para prestação de um serviço, no CREA eu pago, não dá R$90 o valor. Agora, para mim emitir uma FT pelo CRQ, dependendo do serviço, é 200 e alguma coisa. Então, para mim, não faz diferença. Eu só entro lá no sistema. Claro, tem interfaces diferentes, né? E isso é esse tipo de realidade que a gente está falando. É a realidade do mexer no computador, de buscar um aplicativo, de buscar um entendimento. Então, isso é a nossa realidade. Então, tanto no CRQ quanto no CREA, cada um tem a sua dinâmica e você, como profissional, tem que se adaptar a essas dinâmicas. Né? Então, por exemplo, o que o cliente precisa? Eu preciso responsabilidade técnica porque eu sou fiscalizado pelo CRQ. Tu é fiscalizado pelo CRQ? Beleza, então eu vou emitir uma FT pelo CRQ. Eu preciso eu vou fazer um licenciamento ambiental e eu preciso de um profissional que faça isso para mim. Ok, eu faço, não tem problema. Tá, e tu é fiscalizado por algum conselho? Não tenho fiscalização nenhuma. Eu só preciso que tu emita uma RT. Bom, eu vou onde é mais fácil. Normalmente, o CREA é mais fácil para esse tipo de... Porque na hora, eu já entro no sistema, ele já me emite na hora a RT, e eu já na hora mando o boleto para o cliente, e se o cliente pagar no mesmo dia, no dia seguinte já está liberado. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, pessoal, que para vocês atuarem no mercado de trabalho, vocês vão precisar do registro. Vocês vão precisar estar registrados. Então, por exemplo, um dos serviços que vocês vão prestar, por exemplo, dentro da profissão de vocês, o cara quer fazer uma avaliação da taxa de enchimento
do poço dele. Né? E, por exemplo, né, aquela bomba do poço lá, ela vai funcionar dentro do regime que tu impor nela. E tu vai transferir aquele volume para um reservatório. Então, através de modelagem, tu vai poder acompanhar, tu não vai precisar ficar monitorando o poço 24 horas. Tu pode monitorar ele durante 2, 3 horas, coletar as informações nesse período e depois modelar. E aí que eu quero chegar, pessoal. Vocês, como engenheiro, ninguém vai questionar vocês, pessoal. Ninguém vai questionar. Claro, vocês vão ter que fazer o negócio certo. Por quê? Porque um engenheiro, depois, num segundo momento, pode questionar e dizer, olha, o cálculo que esse cara fez está errado. E dependendo da situação, se esse teu cálculo estiver errado, isso pode causar uma inundação, isso pode causar um acidente, e você, como um profissional, e não mais estudante, você pode ser penalizado por isso, civil e criminalmente. E também no conselho de ética, que seria o próprio conselho pode te julgar. Então, onde é que eu quero chegar? Que ser engenheiro, ele não é brincadeira, pessoal. Vocês podem sofrer consequências graves se o trabalho que vocês prestarem não for a contento. Então, essas primeiras aulas foram com esse objetivo de fazer com que vocês percebessem que através de matemática vocês conseguem prever muitos comportamentos. E dentro da modelagem a gente rege ela basicamente em 3 tipos de balanço. Tá? E esse resumo, o detalhamento do entendimento disso está nesse material que eu já disponibilizei para vocês, que é o material 2, que eu espero que vocês tenham lido, porque isso vai ser conteúdo de prova. Tá? Então, a próxima aula, ela é deixa eu só refrescar para vocês aqui. Esse é o registro de presença. E o nosso registro de presença de hoje. Mas aqui, ó. Vocês, aqui no aula também tem isso que eu vou mostrar, tá? Mas aqui, ó, vamos no aula que tá mais fácil. Hoje é a nossa aula 7, ó, aula 8, desculpa, aula 7. Hoje vai ter uma avaliação. Aula 8 é semipresencial. Daí nós vamos ter mais uma aula e a nossa prova é no dia 26/9. Aqui é a prova. Então, todas essas leituras aí que a gente está pedindo, isso é conteúdo de prova, tá? Então, tem a nossa semipresencial, deve ter mais uma atividade aqui e a nossa prova é 10. Ó. Então, todo esse passo a passo, todo esse calendário está disponível aqui. Então, o professor está passando para vocês que é importante vocês fazerem essa leitura. E lá vocês vão, leitura do capítulo 1 e 2, tá? Aí vocês vão ver que são 3 as leis fundamentais dentro de modelagem, né? Que é a modelagem de massa, energia e momento. A massa é o quê? Nada se perde, nada se cria. Né? O máximo que acontece é uma transformação, quando for envolver uma reação química. Né? E essa reação química pode ser uma reação de ordem química ou uma reação de ordem biológica, né? Que é, por exemplo, como um tratamento de efluentes biológico, como é que eu transformo cadeias orgânicas, vamos pensar no polo petroquímico. Lá no polo petroquímico, a gente tem o CITEL. O CITEL faz o tratamento de todo o efluente do polo petroquímico. Então, não só a empresa de primeira geração, mas as de segunda geração também geram efluentes. Então, elas padronizam esses efluentes dentro do seu parque industrial
e enviam através de tubulação até a Citel. O que é a Citel? Citel, então, pertence à Corsan, mas é uma central de tratamento de efluentes. Então, todos os efluentes oriundos do polo petroquímico vão até o Citel e lá eles recebem um tratamento. E o tratamento do polo petroquímico ele é baseado em micro-organismos. Então, como é que hidrocarbonetos de cadeia de 10 carbonos, 12 carbonos, ou aromáticos, como que isso vira ou desaparece, né? Então, lá vai ocorrer um balanço de massa, ou seja, entra, por exemplo, um benzeno, esse benzeno ele vai ter que ser transformado, caso contrário, ele permanece na água. E como se dá essa transformação? Essa transformação se dá por meio de uma reação, só que é uma reação onde um micro-organismo vai consumir esse benzeno, tá? Comer ele, literalmente, e o produto dessa reação de consumo desse aromático vira o quê? CO2, por exemplo. Então, tu transforma um carbono que está de uma cadeia comprida, de uma cadeia, seja ela aromática ou linear, mas tu quebra essa cadeia transformando em um subproduto ou um produto que é liberado para a atmosfera. Então, tu retira da água um produto que vai estar te gerando o quê? DQO na água, ou seja, carbono orgânico total, vai estar te gerando carbono, tu tira dali e leva para a atmosfera. Isso faz com que a tua água fique com menos carga orgânica. Isso é um exemplo do balanço de massa. Mas se, por exemplo, a gente, aqui em Sapucaia, não, ali é Esteio. Esteio, tem ali a Bung, né? Que agora não é Bung, eu acho que é Soleil. Não, era Soleil, Bung, agora é... Dupont. Dupont, isso aí. Você já deve ter percebido um mau cheiro quando passa ali, né? O que acontece? Ali eles processam soja. Ali eles fazem hidrogenação do óleo de soja. E essa hidrogenação do óleo de soja é para quê? Para formar as gorduras vegetais, né? Por exemplo, a margarina é uma gordura vegetal. E se vocês perceberem, bem na beira da BR tem uma grande estação de tratamento de efluentes. Se vocês olharem bem, é um tanque fechado que tem ali. Aquele tanque também passa por balanço de massa. Ali entra o quê? Entram cadeias orgânicas, e essas cadeias orgânicas, então, são quebradas também por micro-organismos, só que quando o processo é anaeróbico, não forma CO2, forma metano. Mas, obviamente, que muita carga orgânica sulfurosa, ou seja, contendo enxofre na sua estrutura, também está dentro desse efluente. Então, os micro-organismos, eles decompõem esse enxofre na forma de composto orgânico em H2S, que é aquele cheirinho de ovo podre. Mas tudo isso, pessoal, faz parte do processo de balanço de massa de um tratamento de efluente. Então, quem rege essa teoria? Quem rege essa teoria é a equação da continuidade, que foi dado por Lavoisier, e que nada mais é isso aqui, a taxa da massa que entra no volume de controle, ou no sistema, menos a taxa do que sai, é o que fica acumulado dentro desse sistema. Mas nós também podemos fazer uma associação da energia. Por que eu estou mostrando isso para vocês, pessoal? Para que até agora a gente estava focado só em esvaziar e encher tanque. Agora a gente vai começar a olhar a modelagem na área
de atuação de vocês. Agora a gente vai olhar a modelagem dentro da realidade ambiental. Então, uma das, digamos assim, aquela modelagem que em 90% das situações vocês, engenheiros ambientais, vão usar, é a modelagem baseada em balanço de massa. Mas também vocês podem fazer uma avaliação do balanço de energia também de um processo, né? Esse balanço de energia vai estar levando em consideração o quê? Por exemplo, vocês podem fazer o balanço de massa dentro de energia, dentro do tratamento de efluente de vocês, voltado a entender o quanto de energia por meio de eu preciso de energia elétrica para alimentar o motor dentro do meu sistema biológico aerado. Esse meu motor vai transformar energia elétrica em trabalho. Esse trabalho, ele vai impulsionar dentro da água a incorporação de oxigênio. Esse oxigênio interagindo com os micro-organismos aeróbios, bactérias em sua grande maioria, para depurarem a matéria orgânica, realizam um processo de eu como matéria orgânica, uso o oxigênio, respiro esse oxigênio e produzo gases CO2 e mais energia. Então, veja, eu consumo energia para aerar. Então, tu tem dois processos individuais. Um, que é a energia, onde tu vai estar inserindo energia no processo, para quê? Para incorporar oxigênio. Se tu não... E como tu vai poder fazer essa incorporação de oxigênio? De diferentes formas. Mas tu precisa colocar energia no teu sistema. Mas, por si só, essa reação, ela é uma reação que libera calor, né? Mas, para liberar calor, ela precisa de incorporação de oxigênio. Então, o balanço de quanto de energia eu preciso para incorporar tanto de oxigênio e quanto de oxigênio eu preciso para poder gerar a conversão da matéria orgânica, isso vai me dar uma relação de uma equação de energia, onde eu posso, através de princípios termodinâmicos, avaliar, por exemplo, se o meu sistema está deficitário em termos de energia ou não. É pouco utilizado a equação de energia dentro de modelagem ambiental, é pouco usado. Mas eu vou mostrar para vocês, através de um exemplo prático, né, que é o trabalho que vocês vão executar hoje, né, dentro da avaliação que vocês vão ter hoje, vocês vão ter um pouco da experiência de um balanço de massa e de um balanço de energia, tá? E por último, mas não menos importante, é com relação à conservação da quantidade de movimento, né, que é aquilo que vocês aprenderam lá no ensino médio, que era nada mais do que a inércia, né? Um corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento. Um corpo que está parado tende a permanecer parado. E tu tirar ele dessa inércia, digamos assim, ela vai envolver um balanço de forças, né? Então, esse balanço de forças é o que se trata, essa terceira modelagem, que é a quantidade de movimento, né? É a mesma coisa do que uma água parada, né? E é a mesma coisa do que um rio. Então, quando tu fizer, por exemplo, assim, a dispersão de um efluente, se tu não tiver movimento dentro
desse rio, por exemplo, ou dentro desse lago, tu não vai ter dispersão. Se tu não tiver dispersão, tu não vai ter homogeneização. Se tu não tiver homogeneização, a forma como a depuração da matéria vai se dar no meio ambiente vai ser diferente. Ou, por exemplo, teve um caminhão de combustível que tombou na rodovia. Esse combustível caiu sobre o solo. Como que vai se dar o movimento desse combustível, né, através do solo? Então, quando a gente for falar sobre esse tipo de situações, nós vamos precisar utilizar a questão da conservação da quantidade de movimento, que seria, então, a terceira lei que rege a modelagem. Então, nós vamos começar hoje falando sobre a primeira, tá? A primeira grande discussão dentro da engenharia ambiental, que é a conservação da massa, né, dentro da engenharia ambiental. Inclusive, a gente usa, esse é um livro básico, mas ele traz conceitos a respeito de dispersão de poluição em águas. Então, nós vamos trabalhar com o seguinte case, né, de contaminação das águas. Então, por exemplo, né, isso aqui eu acredito que, como vocês já são alunos já de meio para frente, né, para final de curso, vocês já estejam bem familiarizados com esses termos. Né? Mas como que funciona, né, o processo, então, de depuração da matéria orgânica no meio ambiente? Volto de novo a reforçar. Nosso foco aqui, então, é balanço de massa, tá? Então, quando nós falarmos desse tipo de modelagem, onde nós vamos estar avaliando a dispersão, tá, do efluente, né, se eu for falar de DBO, se eu for falar da quantidade de matéria orgânica presente no efluente, o que acontece com ela, eu vou estar fazendo uma análise de balanço de massa. Ah, mas eu quero saber se eu largar um efluente e esse lago não tiver não tiver correntes, ou se eu souber as correntes para, por exemplo, né, eu tenho a questão daquele lançamento de esgoto em mar, tá? Quando eu lanço um esgoto em mar, eu posso fazer esse lançamento do esgoto em diferentes distâncias da costa. E dependendo das correntes, e daí sim, aí eu vou estar avaliando modelagem de movimento, ou seja, envolvendo forças, dependendo da temperatura, dependendo das correntes. E quando eu falo em temperatura, eu vou estar fazendo uma análise de balanço de energia. Quando eu faço esse olhar todo, veja, eu preciso usar diferentes conceitos matemáticos para avaliar. Bom, eu quero avaliar qual é o impacto da carga orgânica a 1 quilômetro do ponto de lançamento do efluente. Bom, se eu quero avaliar a carga orgânica, eu vou ter que fazer uma análise de balanço de massa. Bom, eu quero entender qual é a diferença de dispersão que se dá quando eu tenho diferentes temperaturas do efluente e diferentes temperaturas do meio ambiente, que vão influenciar na temperatura da água, né, ou das correntes marítimas. Bom, aí aqui eu vou ter que, além de movimento, eu também vou ter que fazer um balanço de energia. Né? Então, tirando tudo isso, vamos focar agora só em balanço de massa. Né? Então, quando nós pegamos ali uma etapa voltada à decomposição, então, da matéria orgânica, né? No caso, quando eu tenho uma DBO, quer dizer o quê? Que eu tenho uma matéria orgânica que é
consumível por micro-organismos. Qual é a diferença da DQO para DBO? A DQO é a quantidade total de oxigênio que eu preciso para depurar toda a matéria orgânica, seja ela de fonte mineral ou não. Então, essa DQO, normalmente, é em torno de 2/3 ou o dobro, né, da DBO. Normalmente, a DQO é um valor 2/3 o dobro da quantidade da DBO. Então, por exemplo, se a minha DBO é 50, a minha DQO vai ser 75 ou 100. Então, qual é a diferença? Porque a DBO ela vai incluir tudo, é a demanda química total. E quanto de oxigênio total eu preciso para depurar a matéria orgânica? Agora, quando eu me refiro a DBO, esse sim, é somente é somente aquela matéria orgânica que o micro-organismo consegue depurar. E isso é muito importante, por quê? Porque quando a gente avalia o meio ambiente, um rio, com a sua biota, com seus micro-organismos, com a sua fauna e flora, o rio vai ter uma capacidade de depurar, por exemplo, um esgoto doméstico. Um esgoto doméstico é mais ou menos 50 de DBO de um esgoto doméstico, né? A DQO é em torno de 60, 65, porque o esgoto doméstico basicamente é carga orgânica depurável por micro-organismos, né? Então, quando essa DQO cai no rio, o que acontece? O rio, então, começa com um processo de depuração dessa matéria orgânica. E para que isso ocorra, precisa consumir oxigênio. Então, aqui é a explicação do que eu falei. Então, esse consumo de oxigênio que vai se dar no rio vai ser proporcional à quantidade de matéria orgânica. Só que a gente tem que enxergar o seguinte: o rio ele vai ter uma quantidade máxima de oxigênio dissolvido, que isso é uma propriedade química, físico-química da água. Então, por exemplo, a água, a temperatura ambiente, não consegue dissolver mais do que 7 miligramas por litro. Então, o que vai acontecer? A partir do momento que essa tua DQO cai no rio, o rio vai começar a depurar essa matéria orgânica, fazendo o quê? Consumindo o oxigênio da água. Então, os micro-organismos presentes dentro da água começam a depurar a matéria orgânica e começam também a consumir o oxigênio. Então, nesse processo de consumo de oxigênio, dependendo do volume do rio, isso pode acontecer no intervalo de tempo X, ou no intervalo de tempo 2x, 3x, 4x, não sei se me faço entender. Ou seja, o que eu quero dizer é que, dependendo da quantidade de efluente, da carga do efluente, esse rio pode depurar essa quantidade de carga orgânica em maior ou menor tempo. E, além da análise temporal, tu também pode fazer uma análise da distância que isso vai acontecer. Então, essa figura 8.4, que eu retirei do livro, ela retrata isso muito bem. Então, o que nós enxergamos aqui? Né? O lançamento do rio, e nós vamos ter diferentes zonas, e, principalmente, isso aqui que é o que nós vamos aprender a fazer hoje. É modelar isso
Desculpa, pessoal. Modelar isso a nível de concentração de oxigênio em função do tempo e da distância. Aqui nós vamos estar avaliando em miligramas ou gramas, tá? Quando eu falar em miligramas de oxigênio, eu estou me referindo por litro, é ppm, tá? Então, essa concentração ela pode estar em ppm de oxigênio. A mesma coisa que ppm é miligrama por litro, ou seja, miligrama de oxigênio por litro de água, ou grama de oxigênio por metro cúbico de água. Ou seja, tanto ppm, miligrama por litro, ou grama por metro cúbico, é a mesma coisa, pessoal. Então, eu vou avaliar como que o oxigênio dissolvido, ou seja, a concentração de oxigênio, vai oscilar em função do tempo e da distância. Então, fazendo uma avaliação de um rio, nós temos o rio aqui, o leito do rio. Então, o fluxo do rio é nesse sentido. O efluente cai no rio. O que vai acontecer? Aqui, obviamente, entender essa dispersão, se vai para lá, se vem para cá, se vai, né? Isso aqui tem a ver, obviamente, com o momento, ou seja, que é com a quantidade de movimento, ou seja, o balanço de movimento seria, poderia ser modelado aqui, mas não é isso que a gente quer ver. O que nós queremos ver é com relação à quantidade de oxigênio que nós vamos ter nesse volume de água. Então, se eu tomo esse primeiro volume aqui, ó, esse primeiro volume de água com relação à quantidade de oxigênio dissolvido da água e com relação à quantidade de DBO do efluente, como que isso, o que isso vai me resultar? Bom, nesse primeiro volume de controle aqui, ó, o que eu tinha? Eu tinha a concentração de oxigênio do rio. E a DBO do rio, normalmente é uma DBO bem baixinha, mas o rio tem uma DBO. Por quê? Porque a vida aquática, ao mesmo tempo que ela está consumindo alimentos, ela também está gerando detritos. Então, existe uma DBO natural. Né? Por que se surgiu essa cultura de colocar o esgoto no rio? Né? Porque enquanto tu tinha uma família, enquanto tu tinha uma comunidade de 10 famílias, o rio, né, recebia essa carga orgânica, ou o solo recebia essa carga orgânica, e devido à concentração de carga orgânica ser tão baixa, a capacidade de depuração do meio ambiente era magnífica. Então, em questão de dias, não existia mais nada. Né? Ou até horas, tudo depende de onde nós estamos falando de um riacho, ou nós estamos falando de um rio, ou nós estamos falando do mar, né? Agora, vocês imaginem assim, a cidade do Rio de Janeiro mandando esgoto sem tratamento para o mar. O que vai acontecer? Né? Então, enquanto tu tinha uma comunidade de 200 famílias, é uma coisa. Agora, se tu tem uma população de 100 mil pessoas morando em Copacabana, aquilo ali, todo mundo mandando seu esgoto para o mar, o que vai acontecer? Então, é isso que a gente está avaliando. Então, essa quantidade aqui é inerente à vida aquática. Então, o que vai acontecer? Essa quantidade de oxigênio se mantém até que tu recebe o pico de DBO que entra com o efluente. Então, quando entra esse efluente, a DBO vai lá em cima.
E o que a gente percebe? Que começa a ocorrer a redução do oxigênio. Por quê? Porque os micro-organismos começam a depurar essa matéria orgânica. E isso, então, acontece até que zere o oxigênio da água. A partir do momento que o oxigênio da água zera, né, a DBO ela está sendo consumida, obviamente, né? Porém, o próprio rio, essa lâmina d'água aqui, em contato com a atmosfera, começa a reincorporar oxigênio. Então, o rio ele tem essa capacidade. Por isso que é aquilo, né? Quanto mais quedas d'água, se vocês observarem o dilúvio ali, né, em Porto Alegre, por que o dilúvio tem uma série de quedas d'água? Aquilo ali é proposital, né? Qual é o intuito? É tu promover a incorporação de oxigênio. Porque quanto mais parada for a tua água, menor é a capacidade de oxigenação dela. Então, quem vai oxigenar mais, um lago ou um rio? Um rio, né? Mas também depende muito do seu fluxo. Se ele é um rio lento, ele oxigena menos. Se ele é rápido, ele oxigena mais. Da mesma forma, né? Mas nós não vamos entrar nessa questão agora, mas se a temperatura ambiente é mais baixa, a capacidade de dissolver oxigênio é mais alta. Por quê? Porque quanto menor a temperatura, maior é a solubilidade do oxigênio, que é um gás, na água. Então, isso vai acontecer numa relação de tempo e distância. Bom, mas quem que descreveu, né? Aqui é a explicação de cada uma das etapas, né? Mas quem que descreveu de forma matemática essa dispersão, né? Então, assim, tanto a queda do oxigênio dissolvido, como a sua reincorporação, quanto a queda de DBO. Então, quem escreveu matematicamente esse modelo foi Streeter Phelps, né? Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer um exercício. O professor disponibilizou para vocês, aqui, ó, na aula de hoje, eu disponibilizei o material 13, tá? Então, vocês, por favor, baixem esse material 13 no computador de vocês, para que a gente possa, então, modelar isso. Show. Deixa eu abrir o meu aqui. Aproveitar, vou fazer mais uma chamadinha aqui. Beleza. Então, tá aqui. Ó, no final, vocês vão ter isso aqui, ó, pessoal, só para vocês entenderem. Vocês vão ter um gráfico de tempo em função da a quantidade de oxigênio em função do tempo, tá? Fazendo uma avaliação da desoxigenação do rio, né? Fazendo uma avaliação da DBO e fazendo uma correlação com a DQO. Veja, Streeter Phelps trabalha
com DBO. Porém, o professor vai também trabalhar conceitualmente com a DQO, tá? Sempre trabalhando dentro daquela ideia, né? Tipo aqui, a DQO é mais do que o dobro da DBO. Então, é uma característica de um efluente que tenha menos material biodegradável, né? E mais material químico presente que consome oxigênio. E notem que, dependendo da situação, né, a gente não consegue zerar, né, isso aqui. Por quê? Porque é uma matéria orgânica não biodegradável. E isso também pode se dar por meio da distância, da mesma forma, tá? Bom, então isso é um modelo de Excel. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar e vão construir isso, tá? Então, o professor vai mostrar aqui para vocês. Vocês receberam essa planilha aqui. Ok? Então, vamos entender como é que funciona essa nossa modelagem, tá? Então, deixa eu... vamos trabalhar só o conceito do exercício. Então, a vazão do rio é de 100 metros cúbicos por segundo. A DBO do rio é 10, certo? Ele tem uma DQO de 20, né? E o oxigênio dissolvido no ponto do lançamento é 7, certo? Então, o rio, ele tem 10 metros de largura e 2 metros de profundidade. Bom, o lançamento do efluente numa vazão de 121 metros cúbicos dia, com DBO de 19,2 e DQO de 58 miligramas de O2 por litro. Modele a concentração de oxigênio em função do tempo e da distância. Então, eu quero ver o que vai acontecer com este oxigênio aqui quando eu lançar este efluente neste rio. Eu quero também modelar a concentração de DQO em função do tempo e da distância, mesma dinâmica. Essa DQO desse rio, essa DQO desse efluente com relação à DQO do rio, como que vai se dar? Em função do tempo e da distância. E, por último, a DBO. Então, vocês vão trabalhar com material 13, certo? E vamos obter esses gráficos aqui, ok? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês como é que vai funcionar, e daí, isso aqui, depois, obviamente, vocês com o tempo vão começar a trabalhar. Mas, basicamente, é isso aqui, ó. Bom, as informações, o professor coloca aqui nesse cantinho. Então, ó, os dados do rio: a altura do rio, 2 metros, a largura, 10. Por que isso é importante, a altura e a largura? Porque com a altura e com a largura eu consigo obter a área do rio, né? Deixa eu fazer um desenho para vocês aqui. Então, quando eu olho para um rio, ó, aqui está o leito do rio, certo? Aqui está uma análise do rio. Bom, eu posso colocar profundidade nesse rio, ou seja, se eu olho ele de lado, então tá, ó, olhando esse rio, né, então, aqui menos aqui, perfumaria, né?
Então é bonitinho. Agora ficou mais simétrico. Fazendo essa avaliação aqui do nosso rio, então, quando eu digo altura, claro, isso aí existem técnicas que vocês, engenheiros, eu acho que devem ter aprendido em algum momento, tá? Na disciplina de vocês, que vocês têm que como determinar essa altura aqui, ó, esse H, né? Da mesma forma, existem técnicas para vocês definirem essa largura do rio aqui, ó. A largura dele aqui, ó. Que daí eu vou chamar de L. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Se a gente pegar, botar uma flecha aqui, eu tenho, ó, um fluxo de água nesse sentido aqui, certo? Então, esse fluxo de água, tá? Esse fluxo de água, olha ali, ó. Esse fluxo de água está vindo. Peraí. Ali, ó, o fluxo de água então está vindo. E o que vai acontecer, né? Essa altura por essa largura vai nos dar uma área, né? Essa área aqui, só um pouquinho, uma coisa que está me incomodando aqui. Agora sim. Então, estão vendo aqui, né? A flechinha está lá, a flecha está se movimentando dentro do rio. Esse é o fluxo do rio. Então, o que está acontecendo? Isso aqui, ó, essa medida daqui com essa daqui, vai nos dar HL a área nada mais vai ser do que L vezes H. Por que nós precisamos dessa área? Porque eu não tenho a vazão do rio, eu não tenho o Q do rio, eu não tenho o Q do rio? Tenho. Tá? Então, a partir do momento que eu tenho o Q do rio e a área, eu consigo determinar a velocidade do rio, que é Q dividido pela área. Tá? Para vocês entenderem em termos de unidade, a área não vai ser metros vezes metros. Metros vezes metros não vai dar metro quadrado, é área. A minha vazão lá não era metro cúbico por segundo. Então, se eu tiver metro cúbico dividido por segundo, né, dividido por metro quadrado,
Isso daqui vai ser metro por segundo. Certo? Então, essa relação é fundamental, por quê? Porque eu preciso saber a velocidade do rio, porque a equação de Streeter-Phelps necessita do entendimento disso. Então, muito bem, por isso que eu tenho o cálculo da área aqui. Então, a vazão, nós vamos ter duas vazões, a vazão do rio, né? Então, a vazão do rio, onde eu vou ter a velocidade do rio. Então, se eu tiver essas dimensões de rio com essa vazão, eu vou ter a velocidade do rio. E também existem técnicas para determinar a vazão. Claro que são tudo modelos matemáticos, são tudo amostragens que se faz, mas é possível, tá? Bom, eu vou ter aqui a DQO do rio, a DBO do rio e o oxigênio solúvel do rio. Bom, agora, com relação ao efluente, eu também vou ter uma vazão, certo? Então, da mesma forma, lá a vazão era por dia, né? Então, vamos supor que essa vazão por dia vai ser dividida por segundos, porque eu preciso de igualdade, né? Eu preciso que tenha consistência, né? Quando a gente fala em consistência, é unidades iguais. Então, isso aqui vai me dar, né, em segundos, por quê? Porque um dia são 24 horas. 24 horas, cada hora são 60 minutos. Cada minuto são 60 segundos. Então, tu faz 24 horas vezes 60, vai te dar a quantidade de minutos por dia, vezes 60, vai te dar a quantidade de segundos por dia. Então, um dia tem 86.400 segundos. Então, por isso que eu fiz essa divisão. Eu peguei este valor, se vocês olharem, ó, é pegar esse valor aqui e divido por 24 vezes 60 vezes 60, certo? Que é a quantidade, a vazão por segundo. Bom, como a gente trabalha com Excel, nós temos que ter esse trabalhinho aqui, né? Eu vou fazer uma avaliação a cada 100 segundos. Lembra do que eu comentei com vocês na aula passada? Quando a gente for trabalhar, a semana que vem a gente vai fazer modelagem, vocês vão ter um trabalho semipresencial essa semana agora, tá? É a aula 8. Daí, no sábado que vem, dia 19, vocês vão modelar a mesma coisa que nós estamos fazendo hoje, só que em Enso, tá? Então, vai ser diferente esse espaçamento, mas nós aqui no Excel a gente fez de 100 em 100 segundos. Daí, eu vou até um total de 2 dias, certo? Então, um dia dá 86.400 segundos, vezes 2, né? Aqui dá aproximadamente 2 dias. Aproximadamente. Tá? 2 dias dá um pouquinho mais. Bom, então, vamos lá. Então, isso é o tempo. Por quê? Porque nós precisamos agora, então, aplicar as equações de Streeter-Phelps. Então, o que Streeter-Phelps diz? O seguinte, que o KI é a taxa de desoxigenação, tá? Então, isso é uma constante. É uma constante que foi calculada e já existe disponível na literatura. Bom, a DQO do rio, né, que no caso, Streeter-Phelps associa a DBO, mas a gente está fazendo uma correlação com a DQO aqui também, tá? Streeter-Phelps é DBO, porém o professor está fazendo uma adaptação também para o uso de DQO. Veja, depois a gente vai trabalhar a DBO também, só para que vocês trabalhem os dois conceitos. Então, o logaritmo da DQO vai ser o logaritmo natural da DQO do rio vezes menos a constante de desoxigenação vezes o tempo, tá?
O KI, como é que a gente vai obter o KI? Vai ser menos logaritmo natural de DQO dividido por logaritmo natural de DQO, aqui é do efluente e aqui é do rio. Daí nós vamos ter um KI médio projetado. Por que a gente precisa desse KI médio projetado? Aqui eu vou calcular o KI. Existem dados na literatura onde tu pode pegar pronto esses valores, mas a minha proposta aqui é que vocês calculem, que é o mesmo material que está disponível lá no livro que o professor sugeriu para vocês, aqui, ó, que o professor quer que vocês façam a leitura, que é o capítulo 8, tá? Então, o passo a passo detalhado disso, dos modelos matemáticos, está tudo lá. Então, é leitura para ser feita no final de semana, que vocês, né, adoram fazer isso, e que faz parte da vida de estudante de vocês. Tá? E o livro, ele está disponível aonde? Está disponível lá na nossa biblioteca virtual. Ó. Vou mostrar para vocês. O professor botou o link ali para facilitar, tá? Eu já marquei esse livro, ele está aqui, ó, ele já está nos meus favoritos. Aqui está ele, ó. Esse é o livro que eu quero que vocês acessem, capítulo 8, tá? Então, está liberado para vocês. Então, leiam o capítulo 8, tá bom? Voltando lá. Então, aqui, como é que a gente vai, então, medir o déficit de oxigênio? Bom, o déficit de oxigênio, que vai ser definido por D, nós vamos pegar o valor de K, vamos aplicar essa equação, tá? Certo? E vamos enxergar os valores aqui. Bom, existe uma maneira bem mais simples de nós fazermos o balanço de massa desse sistema, que é através dessa equação aqui, ó, que é a vazão do rio vezes a concentração do DQO ou DBO, tá? Mais a vazão do rio vezes a concentração do efluente, aqui é rio, aqui é efluente, dividido pela soma das vazões, tá? Então, se vocês clicarem aqui em cima, ó, vocês cliquem na fórmula aqui, ó, vocês vão ver, ó. Então, para obter a concentração final da DQO, né, depois que ocorreu a depuração e tudo mais, se eu entrar com 100, vazão de 100 do rio, essa DBO do rio, e essa vazão do efluente e essa DBO do rio, a concentração final vai ser 20, ou seja, praticamente a mesma, a vazão não, a concentração de DQO do rio vai ser praticamente a original, ou seja, estão vendo depois da vírgula aqui, ó, esses pequenos números, vai ser o incremento que a DQO do efluente vai dar. Mas por quê? Porque a vazão é muito baixa. Depois a gente vai fazer outros exercícios com vazão de efluente mais alta, onde daí sim vai ser afetado. E a DBO segue na mesma linha. Só clicar aqui, tá? E ok. Bom, o que vai ser então agora? O L, então, vai ser tanto a concentração final de um ou de outro, e aqui a concentração inicial, tanto de um ou de outro. Como é que a gente faz, então, o cálculo da DQO? Aplicando essa equação e da DBO aplicando essa equação, ok? Bom, agora, como que isso vai se dar em termos de cálculo? Então, aqui, ó, aplicando a nossa equação, ó, nós vamos aplicar essa equação aqui. Primeiro, para obter o KI, ó. Então, como é que o que é o KI, ó? Tá vendo aqui, ó? O KI é logaritmo natural da DQO do efluente
dividido por logaritmo natural da DQO do rio vezes, desculpa, isso, vezes o tempo. Então, começamos aqui, certo? Então, é isso que tu vai ter que fazer aqui. Então, vou mostrar para vocês como é que vai executar aqui. Então, igual. Uma dica. Pega, vem aqui, copia isso aqui, Ctrl C, igual, copia. Quem é daqui, ó, do efluente? Daqui, ó, do efluente, esse aqui. Daqui, ó, do rio. Daqui, ó, do rio, esse aqui. O tempo. Bom, o tempo é esse aqui. É aqui, vamos botar aqui, ó, 0,001. Aqui lá eu botei na 14, né? Ver quanto está o primeiro aqui. E a menos 14. Só para dar o mesmo valor, tá? 1 e a menos 14. Então tá, fechou aqui. Bom, agora, o que, que vai acontecer? Nós vamos ter que calcular, então, o D. Quem é que é o D? É o déficit de oxigênio. Então, vamos aplicar essa equação aqui. Aqui. Ó. Certo? Tá aqui ela aqui, ó. A mesma equação aqui, ó. Certo? Então, é só nós pegarmos aqui, igual. Tá. Igual. Abre, ó, dica. Pega aqui, copia. Então, vamos fazer um intervalo, tá, pessoal? Só um minutinho. Então, aqui, ó. É o KI. O KI a gente vai pegar. Aqui, ó, do Rio. K2. K1. KI. Aí não, K1. O tempo. K2. O tempo de novo. Aqui a concentração de oxigênio do rio. K2. O tempo. Aqui. Vamos ver aqui. Aqui, o B. E o
13. E o... Fechou. É isso aí. Professor, Oi? o tempo ali, tu usou tempo igual a 0? Eu não estou entendendo ali. O tempo é praticamente zero. Olha aqui, ó. O que que eu fiz? 1 vezes 10 na menos 14, ou seja, por quê? Porque se eu botar zero aqui, Não funciona. não funciona. Tu entendeu? O KI projetado vai dar erro. Então, por isso que eu usei, tipo, é praticamente zero. É 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá, eu tinha me perdido nessa informação aí. Obrigada, professor. É, mas é isso aí. Vai ser difícil, mas a gente vai se ajudando aí, tá? Bom, agora para calcular DQO, tu vai usar qual equação? Vai usar aqui, ó. Essa aqui é a DQO. Então, mesma coisa, vamos copiar aqui. Vou colar aqui. Sor, aquela fórmula que tá ali pronta, vermelha, ela é só pro D, então. Isso, é pro D. Ah, tá. Ali Aqui pro é oxigênio. K1, tu usou aquela do LN. Essa aqui. Essa aqui mesmo. Bom, Tá bom. agora DQO do efluente. Aqui, KI. Pega a média aqui do KI, ó. DQO do rio. Velocidade do rio. O KI. Cuida para não... O menos tem que continuar ali. O menos faz parte da fórmula, tá, pessoal? Então, tem que cuidar esses pequenos detalhes. O K2, puxa aqui. E o tempo, vamos pegar o primeiro tempo aqui. Beleza? Tá. Deu aqui, provavelmente ele deu erro aqui por causa que está zerado ainda. Daqui a pouco já vai corrigir. Tá? O que que acontece? O nosso cair vai ser a média. Então, à medida que eu puxar aqui, ó, por exemplo, eu vou puxar o cair agora. 9B12. Ó, puxa o cair até lá embaixo. Tá? Ele já vai fazer as correções, tá? Aqui a gente está só lançando as fórmulas, daqui a pouco ele já vai corrigir. Primeiro, é porque um vai depender do outro, por isso que está dando, né, que dá esse desvio. Vocês vão ver depois a média vai dar isso aqui, tá? Mas primeiro a gente tem que fazer todos, digamos assim, lançar todas as fórmulas para que os cálculos aconteçam. Ô, professor, ali no teu K1 projetado, tá dando um diferente do meu. Eu só queria ver de onde é que tu puxou a DQO do efluente. A DQO do efluente aqui do ladinho, aqui, ó. Nos dados aqui, ó. Primeira coluna. Ali, ó. DQOE. 58. Aqui, ó. Sim, mas no teu acho que tá puxando do B19, da vazão do efluente. Tem como só clicar lá para poder. Tem. Ó. Aqui, ó. Sim, tá puxando da vazão do efluente ali. Perfeito. É daqui, ó. Isso aí, perfeito. Agora vou ter que puxar a tela embaixo. Ô, prof, como é que fica a relação do tempo, então? Porque na primeira tu coloca o primeiro ali, que é um na 14, só que daí como é que tu vai puxar os outros valores de tempo? Vai ser automático. Vamos ver. Espera aí, deixa eu terminar aqui de modelar aqui, depois vamos tirar as dúvidas, tá? Pode ser? Tá bom.
Acompanhem vocês aí. Então, só para a gente finalizar aqui, tá conferindo, então, essa primeira equação. Ó. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para me enxergar. Aqui, DBO. DBO é aqui, ó. Vamos lá, Ctrl C. Então, vamos pegar aqui, no lugar do DBO do efluente. Faltou igual aqui, desculpa, igual. DBO do efluente. Agora é DBO, né? O KI, a DBO do rio, DBO do rio, velocidade do rio, o KI, o tempo, o K2 e o tempo. Tá. Bom, agora eu fiz todos aqui, tá? Então, o que nós vamos fazer agora aqui, ó? Esse segundo aqui, ele já vai usar o resultado da DQO do efluente. E o tempo já vai ser o segundo tempo ali, ó. Perfeito. Puxa vida. É essa aqui. E... aqui. Vai mudar o tempo. Deixa eu só confirmar a DBO aqui. DQO. DQO do efluente. DQO do efluente. KI. DQO do rio. DQO do rio. DQO do rio de novo. Menos vazão do efluente. Menos do rio. Velocidade, não é vazão. Aqui. Cair. O tempo. Agora sim. Aqui.
o K2 e aqui o tempo. Tá, agora fechou. Bom, daí o que vai acontecer agora? Tá, isso aqui a gente já vamos se ajudar aí, tá? Agora o que teremos que fazer? Feito essa parte aqui, nós temos que prestar atenção no segundo aqui, ó, tá? Porque o que vai acontecer, ó? Tem valores aqui que vão ser constantes. A única coisa que vai variar vai ser o tempo, ok? Só o tempo, tudo vai ser constante. Então, como tudo vai ser constante, deixa eu só confirmar aqui, ó, tudo vai ser constante, inclusive a DQO vai ser constante, inclusive a DBO também, as informações vão ser constantes. A única coisa que vai oscilar vai ser o K. O K vai oscilar. Então, como tudo é constante, menos o tempo, é só botar um cifrão antes, um cifrão no meio, o K. Então, aqui antes. Então, vai ser D12, cifrão B, cifrão 12, cifrão B, cifrão 10, cifrão K, cifrão 9, o E4 fica, porque é tempo, cifrão K, cifrão 13, e o E permanece. Aqui, daqui ó, a mesma coisa. O D, né? Desculpa. O D é a mesma coisa. Cifrão. Cifrão B. Cifrão 13. Cifrão 13. Cifrão K. Cifrão B. Cifrão. Os tempos não vai cifrão, tá? O cifrão quer dizer o quê, pessoal? Que não vai mudar. Tu vai sempre pegar o valor na mesma célula. E por último, a DBO. Cifrão P, cifrão 23, cifrão K, cifrão 9, cifrão B, cifrão B, 13, 13, cifrão K, cifrão 9, o E fica, que é o tempo, e aqui cifrão K, cifrão 13, e o E fica, que é o tempo. Número. Ok. Agora, pega aqui, puxa. E daí tu vai percebendo ó, que o oxigênio vai começar a diminuir e, claro, aos pouquinhos isso vai acontecendo. Ó, até, ó, o tempo está passando. E assim sucessivamente vai acontecendo, da mesma forma como se passa aqui, ó. E vai começar a cair gradativamente. Aqui.
aqui é o tempo. Bom, vamos fazer um intervalinho então, tá, pessoal? Daí a gente retorna do intervalo, o professor explica qual vai ser a atividade para vocês, e daí na próxima aula a gente faz o feedback dessa planilha, tá? E modela em Enso, que vocês vão ver que é um pouquinho mais simples, ok? Vamos fazer um intervalinho até às 11h20, beleza? 11h20 a gente retorna, então. Tá bom. Ok. Ok.